a igreja do Senhor. Nós temos caminhado no livro de 1 Tessalonicenses, observando a luta, né, da igreja diante da proclamação do Evangelho e do testemunho, né, diante de um contexto de perseguição do Império Romano. Nós vamos hoje estar vendo aqui na carta, o capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Nós vamos tratar aqui hoje nesse contexto da escatologia. Há uma situação de incômodo de alguns irmãos na igreja, e Paulo vai tratar dessa situação expondo, né, a escatologia, né, como eles deveriam se portar, como eles deveriam esperar e como eles deveriam aguardar a vinda do Senhor. É isso que ele vai tratar nesse contexto aqui. Então, nós vamos estar tratando hoje desse assunto, um assunto escatológico. Eu não vou aprofundar o assunto, mas eu vou pegar o que está dentro aqui do contexto da Escritura e nós vamos expor o que está aqui, não é? E vamos conhecer a respeito do que os princípios doutrinários, né, nos ensinam nesse contexto aqui. Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Na verdade, seria até o versículo 5, 13, mas eu não vou entrar aqui no capítulo 5 ainda. Vai ficar para a minha próxima exposição. Eu vou me limitar aqui a esses versos, do verso 13 ao verso 18 do capítulo 4. Atentem para o que está acontecendo aqui nesse contexto da igreja. Então, Paulo escreve assim à igreja. Essa sua carta à igreja de Tessalônica, a primeira carta. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O verbo dormir aqui é o mesmo que morrer, os que morrem, né? Paulo foi muito carinhoso aqui, quando falou aqui, usou essa expressão dormir aqui, mas não, o fato aqui é aqueles que morrem. Aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morrem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos que ressuscitaram em Cristo. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então a gente percebe aqui, irmão, no contexto da carta, que há uma crise na igreja. Que há uma crise. Que há uma realidade ainda desconhecida, vamos dizer assim, por alguns irmãos, ou talvez por toda a igreja. E qual é a realidade aqui que é desconhecida da igreja? Aqueles que morrem em Cristo. E aí, como é que vai ser? Ora, o contexto aqui não é um contexto fácil, é de perseguição. Do Império Romano e do judaísmo. E olha que era uma perseguição pesada, não era fácil. Se você ler a história do cristianismo, você vai ver que do século I até metade do século IV, né, a igreja sofreu duras perseguições. E justamente nessa região aqui, onde o Império Romano dominava. Os imperadores foram carrascos com os cristãos. Foram, assim, implacáveis com eles. Porque a proclamação do Evangelho dizia: o Senhor é Jesus Cristo, não é César. Nós não vamos nos dobrar a César. Nós servimos ao Senhor, ao Rei e Senhor Jesus Cristo. E isso incomodava o Império Romano. Porque para o Império Romano só havia um Deus, César. Só havia um Senhor, César. Então, isso ia de encontro. E os irmãos não se dobravam, né, às exigências do Império Romano de se dobrarem e confessarem César como Senhor da vida deles. Esse aqui é o ponto. Olha a rebelião
bíblica aqui acontecendo. Então os irmãos aqui não sabiam. E aí? Esses que morrem em Cristo, que são nossos parentes, como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com eles? É o que Paulo vai tratar nesses breves versos aqui. Vamos trazer aqui uma introdução aqui, irmãos. Na primeira carta de Tessalônica, né, a igreja testemunha o rompimento com a idolatria, logo no começo da carta, com o judaísmo, logo no começo da carta, e com os falsos mestres, e testemunhavam a perseverança em viver em santidade, aguardando a volta de Jesus Cristo, mesmo no meio das tribulações. A gente está vendo aqui agora. No capítulo 4, Paulo roga e exorta a igreja para que progridam na conduta de vida trazida pelo Evangelho e que não parassem de progredir no conhecimento de Deus e na santidade, até que ele voltasse. O Evangelho havia, irmãos, provocado uma mudança profunda na vida da igreja, mas eles precisavam continuar progredindo em santidade e no conhecimento de Cristo até a sua segunda volta. Então, esse mesmo princípio que Paulo traz à igreja naquele contexto, nós devemos aplicar à nossa vida hoje, porque Cristo ainda não voltou. Então, a mensagem de Paulo para a igreja é: progridam no conhecimento de Cristo em santidade, até que ele volte. E a mensagem para mim e para você não é diferente, é a mesma. Continue progredindo no conhecimento de Cristo, vivendo em santidade até que ele volte. O texto que lemos hoje, Paulo vai trazer a esperança para os parentes daqueles que morreram em Cristo e para os vivos que aguardam a volta de Cristo. Então, pelo contexto aqui, havia crentes que morreram e os parentes estavam sem saber qual será o fim deles. E eram crentes. Mas por que isso? Porque foi uma igreja fundada em 3 semanas, em 15 dias, e muita coisa ainda da doutrina precisava ser esclarecida para a igreja. A igreja precisava de doutrina, e Paulo está aqui fazendo justamente isso, trazendo conhecimento doutrinário para a igreja, para trazer esperança para eles, para a igreja, para aqueles que morreram em Cristo e para os vivos que estão aguardando a volta de Cristo. Isso tem a ver comigo e com você. Em nossos dias, vamos trazer para cá. Muitas pessoas estão vivendo como se a vida se limitasse ao aqui e ao agora. Muitos. Afinal, dizem eles, não sabemos para onde vamos. Então, comamos e bebamos, pois amanhã nós vamos morrer. Acabou tudo. Acabou tudo. Muitos pensam o seguinte: a morte é uma passagem, mas não sabem para onde vão, nem quem vai levá-los. Nesta incerteza, gastam a vida nos prazeres, vivendo o aqui e o agora. Isso é nosso contexto hoje cultural. Muitos creem na reencarnação, mas não sabem como e em quem vão encarnar. Vivem nessa incerteza como se ela fosse parte da existência da vida humana, mas na verdade não é. Não existe encarnação. A Bíblia fala sobre isso. Muitos acham que a alma vai ficar vagando pelo além, sem rumo e endereço, por toda a eternidade. Muitos acreditam que vão para o céu. Muitos, a grande maioria acredita nisso, eu vou para o céu. Mas não sabem os meios estabelecidos por Deus para chegar lá. Desconhecem isso aqui. Então, na verdade, estão enganando a si próprios. Outros creem que morrer é o fim da existência. Tudo se finda, tudo se acaba. Não há qualquer esperança de vida após a morte. Muita gente vive assim, irmãos. Muitos. Muitos se entregam aos seus guias espirituais e deixam na mão deles o futuro da alma e do corpo. Milhares e milhares sofrem, choram e se desesperam quando perdem parentes, amigos e colegas, pois não sabem para onde foram e têm medo do que virá após a morte. Você já foi a um velório? Não de crente, velório de descrente. Vai e conversa sobre o assunto, para você ver o desespero das pessoas. Muitas vezes estão chorando não por causa do morto, mas por causa da sua própria vida, que não sabe para onde vai. E vai ter um fim, eu vou morrer, e aí? E aí entra o desespero.
E muitos das famílias que choram por causa do morto, não é nem por causa da perda, mas é justamente pela falta de conhecimento para onde ele foi. Que fim levou fulano? E aí vem o desespero, e aí vem o choro, e a angústia e a dor. Toda esta realidade, irmão, nos revela um fato. As pessoas têm a noção de que a vida não se limita a este mundo. Muitos deles têm essa noção. Muitos creem que existe a vida eterna, mas sem uma noção correta do que seja e de como ela é trazida, como ela é exposta, como ela é colocada nas Escrituras. Contexto da carta. O mundo grego era sem esperança para o destino do corpo após a morte. Isso é o mundo grego. A mente grega pensa assim: não há destino para o corpo. Para eles, o corpo não tinha valor. Era a prisão da alma. Por isso eles viviam nos excessos dos prazeres carnais. Para a mente grega, o que interessa é a alma. O corpo, você pode fazer o que você quiser com ele. Vamos seguir aqui. Ainda com a mente grega. Para eles, a alma era indestrutível, é imaterial e não se contaminava com as paixões da carne. No final, o corpo seria aniquilado e a alma preservada. Isso é a mente grega. E essa igreja aqui está no mundo grego-romano. A filosofia grega entrou nessa igreja também. O povo aqui veio de lá. Provavelmente eles tinham também esse tipo de entendimento. Eles criam, os gregos, que a alma do devoto era absorvida por uma substância idêntica à deidade. Isso é, se eu adoro Deus, se eu adoro Zeus, né, os deuses, ou um dos deuses gregos, quando eu morrer, a minha alma vai ser absorvida por um desses deuses. Eles não criam na ressurreição da vida completa do corpo e da alma. Eles não criam em ressurreição, mas na absorção da sua alma por um desses deuses aí. E eles dariam o destino delas. Algumas correntes filosóficas dizem: quando se apaga a vida, só resta a escuridão. Então, olha o contexto, irmãos, do mundo hoje. Olha o nosso contexto hoje. E muitos crentes, né, infelizmente, não têm noção da vida eterna. Pensam ainda influenciados por essas correntes filosóficas do mundo. A filosofia grega adentrou na vida da humanidade como respostas para seus dilemas. Isso é um fato. Dúvidas e incertezas, mas na realidade ela só afundou mais ainda a existência humana, no desespero, na desilusão, na desesperança, na fatalidade existencial, pois ela continua negando a redenção do ser humano em Cristo. Ela nega isso. Ela nega isso. Hoje, os filósofos mais seguidos, em nosso contexto, são os filósofos existencialistas. Alguns deles, Nietzsche, Sartre, Camus e dentre outros. São badalados esses filósofos hoje em nossa sociedade. Na verdade, esses filósofos, não conseguiram explicar o dilema da vida humana após a morte. Nenhum deles conseguiu. Nenhum deles. Todos morreram desesperados, sem qualquer esperança na redenção da vida eterna em Jesus Cristo. Isso é triste, irmãos. Porque tiveram acesso à palavra de Deus, mas não creram nela. Fora de Cristo, irmãos, não existe qualquer esperança de redenção do homem. Não existe. Só Cristo, só a Escritura fala claramente, abertamente, expositivamente sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Ou de todos os vivos, de todos os mortos. Só a Escritura fala isso. E traz a esperança para aqueles que são eleitos do Senhor. Uma esperança de ressurreição para a vida eterna. Para aqueles que não são do Senhor, uma ressurreição para a morte eterna. O fato é, a ressurreição vem para todos. Para todos, sem exceção. Uns vão viver eternamente com Cristo e outros vão viver eternamente no inferno com o diabo e seus anjos. Botamos aqui o texto.
Paulo envia Timóteo a Tessalônica para fortalecer a fé dos crentes, para não deixá-los na ignorância a respeito da ressurreição dos crentes mortos e dos vivos na segunda vinda de Jesus Cristo, em glória. Paulo sabe da influência da filosofia grega, do paganismo e do misticismo para desviar a igreja da esperança da vida eterna e da ressurreição do crente em Cristo. Paulo sabia do perigo das falsas influências escatológicas contrárias à graça de Deus, como, por exemplo, os saduceus, que não criam na ressurreição. Está lá em Mateus, capítulo 22, verso 23. E esse povo era influente na sociedade. E a sua influência tumultuava, não é? E confrontava o cristianismo. Para evitar o erro sobre a ressurreição dos mortos e dos vivos em Cristo e evitar a tristeza da igreja por causa daqueles que morreram em Cristo, Paulo esclarece o modo como Deus vai operar a ressurreição dos crentes que dormem e dos que estarão vivos quando Cristo exaltado vier nas nuvens com toda a sua glória para reunir sua igreja e julgar o mundo. Então, qual é a intenção de Paulo aqui? Consolar a igreja, confortar a igreja, reanimá-los na esperança que há em Cristo Jesus após a morte. Olha o que ele diz aqui no verso 11, no verso 18, do capítulo 4. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras do contexto imediato a respeito da ressurreição dos mortos. Do contexto mais amplo, toda a carta, do capítulo 1 até agora. Qual é o nosso tema hoje, irmãos? Nosso tema hoje é o consolo da ressurreição de Deus em Cristo para a igreja. É um consolo para mim e para você. O que esse texto nos ensina a respeito desse consolo? Primeiro, nos ensina o quê? Nos ensina sobre a graça da redenção de Deus em Cristo. É uma graça. O que é uma graça? É um dom imerecido. Por isso é uma graça. Versos 13 a 14. Paulo já havia falado à igreja quanto à importância de crescer e amadurecer no conhecimento da graça de Deus. Ele ora a este respeito no capítulo 3, verso 11. Ele diz, e o Senhor vos faça crescer. O propósito desse progresso é ser achado por Deus firme na esperança da graça, da redenção de Deus, que Cristo trará no final da história da humanidade. Nós não podemos perder essa esperança, irmãos. Nos conformando ou nos abatendo, né, com a realidade que está aí fora, que parece que não tem mudança. Quando Deus é quem controla a história e os homens, em sua soberania. Não pense que o que está aí fora está fora do controle de Deus. Não, está tudo sob o seu controle, sob a sua poderosa mão, levando sempre ao final da história, para que todos sejam julgados por Ele. Estejam firmes na esperança da vida eterna. Tenham o coração firmado nas promessas de nosso Deus e Pai, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Ele vem trazendo a graciosa e eterna redenção para a sua igreja. Irmãos, a gente não tem noção de como será esse dia. Imagine o impacto. Imagine a realidade. Os mortos aparecendo. E a gente vendo isso acontecendo. E depois junta todo mundo. E a gente sobe para estar com Cristo nas nuvens para recebê-lo. Imagina o que é isso. Essa realidade. É algo impactante, irmãos. É algo assim fora do nosso contexto. A gente não tem nem ideia de como é que isso vai ser. Mas que vai ser, vai. Porque Deus é o Senhor. É todo poderoso para isso. Paulo não deseja que a igreja seja ignorante quanto aos irmãos que morreram em Cristo. Paulo não deseja que eles se entristeçam com as vãs filosofias que poderiam atormentar a vida desses irmãos. Paulo escreve essa carta para sanar as dúvidas e plantar a esperança viva da graciosa redenção de Deus em Cristo no coração desses irmãos. Paulo não deseja, irmãos, como os demais, que não tinham esperança, que eles morram sem esperança.
Paulo quer que esses irmãos tenham esperança na graça da ressurreição de Cristo. Provavelmente, irmão, esses desesperançados estavam inflamados com falsas doutrinas e alguns irmãos que tinham parentes crentes que morreram em Cristo estavam entristecidos, sem a certeza da redenção, né, deles em Cristo Jesus. É uma coisa desesperadora mesmo, né? Isso aqui é um fato assim, desesperador. Paulo, na sua carta à igreja de Filipenses, capítulo 1, verso de 1 a 6, revela sua intenção de fortalecer a fé da igreja na graciosa e bendita obra de Cristo, afirmando, não é, como afirmou aqui na igreja de Tessalônica. Observa aqui também na carta de Filipenses, capítulo 1, verso de 1 a 6. Ele vai dizer assim: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ele faz isso aqui logo no começo da carta aos Tessalonicenses. Fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós, com alegria pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui. Que aquele que começou a boa obra em vós, né, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando de quê aqui? Da ressurreição, da nossa ressurreição. Mas até lá ela vai sendo aperfeiçoada. Mas o fato é que Cristo vem buscar a sua igreja e vai ressuscitar a todos, irmãos, sem exceção. Paulo começa no verso 13 revelando sua preocupação para que a igreja não seja ignorante a respeito da esperança graciosa da ressurreição de Cristo. Ele diz: não sejais ignorantes. Verso 13 aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Isso pode significar 3 fatos no contexto. O primeiro, não conhecer de fato a doutrina da redenção de Deus em Cristo. Então, a igreja podia não conhecer essa doutrina ainda. Segundo, não entender a doutrina. Ouviu falar dela, ouviu Paulo pregar, mas não entendeu. E terceiro, ter recebido a doutrina e não se interessou por ela. Então, esses 3 fatos podem ser encaixados aqui no texto. Mas, quando a gente olha para o contexto, né, a gente vai entender o seguinte, que o desconhecimento da doutrina era um fato. Eles não conheciam a doutrina. Não conheciam a doutrina. Paulo havia saído de Tessalônica fugido. Não deu tempo para discipular a igreja nas doutrinas fundamentais da Escritura. A escatologia poderia ser uma delas. Por isso, ele envia Timóteo para fortalecer a fé da igreja. A fé da igreja. Então, qual o fato aqui que nós podemos pegar do contexto? Não conheciam de fato essa doutrina da ressurreição dos mortos com a vinda de Cristo. E Paulo aqui vai explicar, bem detalhadamente. Irmãos, a palavra ignorância, aqui no texto aqui, ela tem vários significados. Alguns deles. A ignorância, ela atrofia a mente humana. Ela traz desespero, porque você não conhece a verdade. Ela embrutece o homem, porque o homem não pensa. Ele não pensa para agir. Ela cega, ela lhe cega. Você engole qualquer coisa, você se ilude com qualquer coisa. Ela aleja o seu conhecimento. Então, e ela mata a vida. Esse aqui é o ponto aqui. Então, Paulo não quer que esse tipo de coisa aconteça com a igreja de Cristo em relação à ressurreição de Deus em Cristo Jesus, daqueles que são eleitos por eles. No verso 13, Paulo revela a sua preocupação com a tristeza da igreja, pela falta do conhecimento a respeito dos que morrem em Cristo. A palavra tristeza no contexto significa alguma coisa que causa aflição. Então a igreja está aflita, vendo seus parentes, que são crentes, morrendo, mas e aí? Qual é a resposta que eu vou dar para meus irmãos, para minha família, para os familiares? Para onde ele foi? Para onde ele vai? Qual vai ser o fim dele? Então, o desconhecimento da graciosa doutrina da ressurreição dos mortos em Cristo estava afligindo os vivos e os parentes daqueles que morreram em Cristo.
A influência das filosofias gregas poderiam estar provocando tristeza e desesperança na igreja. A gente pode pensar assim. A gente pode pensar assim que, irmãos, o mundo nos odeia. Ele vai fazer de tudo para tumultuar a mensagem do Evangelho, para roubar do seu coração a semente, para alienar a sua vida, para deixar você na ignorância a respeito da verdade absoluta que as Escrituras trazem, que é a verdade de Deus. Ele vai fazer isso. E ele não vai medir esforços para isso. Ele vai adentrar na igreja para justamente disseminar esse tipo de coisa, com os falsos mestres, os falsos profetas e os falsos irmãos que estão entre nós, trazendo coisas do mundo e soprando no ouvido de cada um, e aí gerando coisas, dúvidas, gerando incerteza, desesperança para desestabilizar a sua fé e o seu conhecimento em Cristo. Se você não é um crente firme no Senhor, para repreender, para ir de encontro a isso, você vai cair. E aqui é uma igreja recém-formada. Então isso poderia estar acontecendo. O contexto diz, é uma especulação minha, não é? Minha. Em nossos dias, muita gente acha que a vida é mais fácil e simples de viver sem conhecer a verdade. Isso é verdade. Ninguém tem interesse em conhecer a verdade, grande maioria. Você pergunta a elas, você vai para o céu? Elas vão responder, Deus é quem sabe. Você pergunta de novo, você é salvo em Jesus Cristo? Ela vai responder, Deus é quem sabe. Se você morrer hoje, de quem será a tua alma? A quem vais prestar conta? Deus é quem sabe, a resposta deles. É verdade, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. E por isso ele revela a sua verdade em sua palavra para que as pessoas conheçam essas verdades e, conhecendo a verdade de Deus, conheçam o seu Filho Jesus Cristo como o único salvador da condenação do pecado. Então isso aqui é um tipo de ignorância voluntária. Você tem acesso à Escritura, você tem acesso às pregações na internet, você tem acesso à Bíblia nas suas mãos, e você simplesmente não faz caso, não dá atenção. A verdade é, a ignorância a respeito de Deus vai matá-los, todos eles. Vai lançá-los no inferno, vai fazer com que eles rangem os dentes e agonizem a dor do juízo sobre o pecado por toda a eternidade. É isso que vai acontecer. Porque eles não querem conhecimento de Deus. Deus tem se revelado na sua criação, em sua palavra, na pessoa de Jesus Cristo, para que o homem não morra na ignorância a respeito da sua pessoa e da esperança da redenção trazida pelo Evangelho de Cristo. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Que todos sejam salvos. Que todos tenham ouvido a sua palavra. Então, voltando aqui ao contexto, Paulo, Silvano e Timóteo dizem, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Escutem, estudem, busquem e meditem na verdade da redenção de Deus em Cristo, para que os falsos ensinos e a filosofia grega não tragam tristeza e desesperança ao coração de vocês e os levem ao desespero. Não se distraiam com as luzes do mundo, com o canto da sereia, com o perfume da vaidade, com o desodorante do orgulho, com o batom vermelho da sedução. Não vão por esse caminho. Não se enganem com o sussurro do seu coração, que diz o seguinte, você é espiritual, você é um crente experiente, você tem 40 anos de crente, você já fundou 100 igrejas, você é uma bênção. Não se acomode a isso, porque isso não é indicativo de que você conhece a Cristo e tem uma profunda e plena comunhão com Ele. Se você não procurar conhecer a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua razão, com toda a sua mente, está fadado a morrer sem saber para onde vai e o que vai acontecer com os vivos na segunda volta de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, preste atenção, o que eu vou ensinar para vocês aqui, observem. Há duas preocupações de Paulo no verso 13.
A primeira, que a igreja não seja ignorante a respeito da redenção dos vivos e dos mortos em Cristo. Segunda, que a igreja não caia nas falsas doutrinas e dúvidas sobre a redenção de Deus em Cristo. Esse aqui é o ponto. Hendrickson comenta esse texto. Ele diz o seguinte: a ignorância no tocante às realidades espirituais é sempre algo ruim para o crente. Ela o priva do conforto. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Ela chacoalha a nossa vida. Observe o que Paulo diz aqui no verso 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o que vai trazer consolo para o coração do crente é a palavra de esperança da ressurreição que há em Cristo Jesus. No contexto aqui do texto, alguns crentes haviam morrido em Cristo e seus parentes e amigos estavam abalados, porque tinham perdido a esperança na futura glória da redenção dos corpos prometidas por Cristo. O contexto da época sofria a influência da filosofia grega, como já falamos, que dizia que não há futuro para o corpo, pois o corpo é a prisão da alma. E a alma, quando deixa o corpo, entra no reino das sombras. No mundo pagão, irmão, daquele contexto, não havia esperança real para a vida após a morte. Olha que coisa interessante. Eu trouxe aqui alguns conceitos, né, pregados por algumas filosofias. Eu queria compartilhar com a igreja, não é? O que elas dizem aqui a respeito da vida após a morte. Primeiro aqui, a filosofia moderna. Ela diz o seguinte, a filosofia moderna. Ela defende que o indivíduo tem uma única existência. Para ele não há vida nem antes do nascimento, nem depois da morte. Morreu, acabou. Isso é a filosofia moderna de hoje. Na doutrina nihilista, de Nietzsche, esse existencialista, ele diz o seguinte: sendo a matéria a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. É uma visão bem materialista. Então, o homem é um ser material. Ele morreu, é o fim de tudo. Em algumas religiões, o que elas conceituam a respeito da vida após a morte? Os adventistas do sétimo dia, olha o que eles dizem. Os mortos dormem profundamente até o momento da ressurreição. Quem cumpriu o seu papel na terra recebe a graça da vida eterna. Do contrário, desaparece. É extinto. Isso tem fundamentação bíblica? Nenhuma. Até agora, nenhuma delas apresenta nenhuma fundação bíblica. Isso é a religião adventista. Olha o Espiritismo, o que é que ele diz? Quando o corpo morre, o espírito se torna consciente, vivo e liberto. Veja como tem uma relação com a filosofia grega. Os bons evoluem de forma fluida. Eu não sei o que isso significa. Os maus, pecadores, têm a oportunidade de reparar seus pecados por meio da reencarnação. Então é o seguinte, para o Espiritismo, a reencarnação tem a ver com os pecadores maus. Só. Não fala aqui de vida eterna, não fala aqui de descanso, de nada. Fala evolui de uma forma fluida. Mas o que isso significa? Eu não sei. E também eles não sabem explicar isso aqui. O islamismo, que é uma religião monoteísta. O corpo morre. O destino da alma é de Alá. Alá é quem decide de acordo às obras de cada um. Quem decide é Alá. Não é? Não tem nada, então você está sob a mão de Alá. A decisão dele. Isso aqui é desesperador, irmãos. O budismo crê na reencarnação, assim como os espíritas. Os bons reencarnam no corpo de um... Aqui é mais específico. Os bons reencarnam no corpo de um príncipe ou de uma águia. Os maus podem reencarnar numa barata ou até mesmo numa pulga. Irmãos, que esperança tem um budista para a vida após a morte? Ora, eu não quero ser uma barata, eu não quero ser uma pulga. Porque se todos são pecadores, todos são maus, né, ninguém vai se encarnar, nem num príncipe, nem numa águia.
Mas olha só, irmãos, esses conceitos, né, que são colocados aí, e as pessoas creem nisso. Olha o que diz o catolicismo. Com todo respeito aqui aos nossos visitantes católicos, né? O corpo é separado da alma e volta para a terra. Correto. A alma volta para Deus. Correto. As pessoas que obedeceram aos ensinos de Jesus poderão usufruir do paraíso. Os que não obedeceram vão para o inferno. Aqueles que não foram bons, como deveriam ser, e nem mal, a ponto de ir para o inferno, vão para o purgatório. Então isso aqui não é bíblico. Que até aqui vinha bem a exposição. E ficam lá por um tempo indeterminado e só podem sair de lá mediante muitas orações. Irmão, isso aqui não tem fundamentação bíblica nenhuma. Que esperança tem de ressurreição aqui em Cristo? Nenhuma. Observe que em todas as correntes acima não há qualquer mediação de Cristo. Todas elas dependem das obras humanas e é o homem quem medita, quem media sua vida após a morte. É Buda, é Alá, e por aí vai. A pessoa de Cristo e seu sacrifício na cruz não tem qualquer valor e significado. Cristo está excluído de todas as correntes acima. Não há algo interessante nas religiões. Ou melhor, há algo interessante em todas as religiões. Elas têm uma expectativa da redenção. Contudo, essa expectativa redentiva é distorcida por causa do pecado. Por causa do pecado. As filosofias modernas não têm qualquer expectativa redentiva. Nenhuma para o homem. Irmãos, deve ser um horror viver dessa forma. Deve ser um horror isso aqui, irmão. Que esperança eu tenho? Que expectativa eu tenho da vida eterna? Nenhuma. Comamos e bebamos, pois amanhã nós vamos morrer. Por isso está tudo isso aí, ó. Porque não há qualquer esperança. Então vamos satisfazer o desejo da carne de todas as formas, de todos os modos, de todos os jeitos. É o que a gente está vendo hoje aqui no mundo. Mas a igreja, irmãos, não tem. A igreja tem esperança em Cristo Jesus. E a minha pergunta é para você: qual a sua expectativa sobre a sua redenção? Qual é a sua expectativa sobre a sua redenção? Você crê no que Paulo está ensinando aqui? No que Paulo falou aqui? Você crê nisso, que Deus vai lhe ressuscitar? Que você vai viver com Ele para sempre? Eternamente com Ele? Segunda lição que esse texto nos ensina: o entendimento correto da redenção de Deus em Cristo, versos 14 a 17. Aí ele vai falar aqui, ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Isso é, Cristo é a primazia, o primogênito dos mortos. Então, se Cristo ressuscitou, todos aqueles que vão estar em Cristo, Deus vai trazer ressurreto à existência de novo. Isso que nos aguarda, irmãos, no futuro próximo. Continua aqui. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, que ficamos até a vinda de Cristo, de modo algum precederemos os que dormem. Isso é, se Cristo voltasse hoje, agora, quem ia ser ressurreto primeiro? Os que estão mortos. E depois nós seríamos transformados como no piscar de olhos. Agora, os mortos têm primazia sobre os vivos? De modo nenhum. Porque isso vai acontecer simultaneamente. Simultaneamente. Pá! Então, Deus aqui está sendo justo aqui. Então, ele está dizendo aqui como vai ser o processo. E vai mais além aqui. O 16. Portanto, o Senhor mesmo, aqui como é que vai acontecer? O modo que vai acontecer. Como é que isso vai entrar na história? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então Deus vai dar a ordem. Vamos ressuscitar a igreja, todos. Vamos restaurar o mundo.
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então, tudo isso vai acontecer. Aqui é o processo da ordem. Deus dá ordem, a trombeta é tocada, o arcanjo fala, não é? Ou Deus dá ordem, não é? O arcanjo fala, a trombeta é tocada. Então, aí Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Deus vem. Então, já deu tudo a ordem. O céu abriu-se. E Deus vem. Então, assim que vem a ordem, os mortos ressuscitam. Depois, olha o que o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos que foram ressuscitados. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Isso aqui é interessante, né? Por que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e não aqui na terra? Não é uma boa pergunta? Por quê? Nos ares. Porque a terra ainda não foi redimida. Ela vai ser redimida. Aí a gente vai voltar aí. Mas o encontro com Cristo é nos ares, nas nuvens. Olha que coisa estupenda, maravilhosa. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, o verso 14, né, nos revela que Cristo morreu e ressuscitou, e devemos crer que é o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, ressuscitará os crentes que morreram em Cristo, e fará com que eles, juntamente com os crentes que ainda ficaram na terra, subam às nuvens para encontrar o Senhor nos ares e permanecer para sempre com ele na sua segunda vinda. Então só tem um arrebatamento e só tem uma vinda de Cristo. E ponto final. E ponto final, irmãos. Não existe uma, duas, três vezes Cristo vai voltar. Não, ele só vem uma vez. Só um arrebatamento é esse aqui da igreja. E ponto final. A expressão trará em sua companhia os que dormem é explicada no verso 15. Gente comenta. Na visão de Paulo, os que morrem são pessoas reais e vivas e ativas. São as pessoas que Deus trará consigo do céu na segunda vinda de Jesus. Deus trará do céu suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente com seus corpos que vêm da terra, e assim partirem para se encontrarem com o Senhor nos ares, a fim de permanecerem com Ele para sempre. Foi isso que Paulo disse, né, no capítulo 3, verso 13. O tema central da Bíblia, irmãos, é a redenção de Deus em Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Página após página, era após era, geração após geração, Deus vem revelando progressivamente sua redenção em Cristo para o seu povo. Isso é que eu acho interessante, irmãos. Isso é que eu acho interessante. Deus vem, irmãos, nos revelando. Dia após dia. O que vai acontecer, irmão, o que tem de acontecer, o que vai acontecer, está tudo exposto na Escritura. Paulo, irmãos, Paulo encerra essa sessão de uma forma muito graciosa. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isto é, o arrebatamento do crente é real e vivo. E Cristo vai fazer isso, vai ressuscitar a todos, vai arrebatar a todos para viverem com Ele, para sempre com Ele, na Nova Jerusalém. Que essa é a sua promessa. Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Né? Isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos. Agora, irmãos, esclarecido o assunto sobre a redenção plena da igreja no Senhor, Paulo motiva a igreja a consolar e a encorajar os enlutados, os sem esperança, os desanimados, os descompromissados com o Senhor, a crer no Evangelho da graça de Cristo. Assim, os membros devem animar uns aos outros com a mensagem graciosa da redenção de Deus em Cristo Jesus.
Essa é a palavra para a igreja. Não se desesperem, não se atormentem. Aquele que completou a boa obra há de completá-la. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, irmãos, em nossa vida. Conclusão aqui da nossa exposição de hoje. Observe o verso 18. Paulo exorta fraternalmente a igreja. Vivam na expectativa da segunda vinda de Cristo, consolando, animando, fortalecendo os irmãos com a verdade da redenção plena de Deus em Cristo Jesus. Vivam a expectativa da segunda vinda de Cristo com zelo, alegria, temor, gratidão e santidade. Vivam na expectativa da segunda vinda de Cristo, dando ouvido à verdade do Evangelho de Cristo. Não se deixe levar por falsos ensinos e falsas doutrinas. Responda a você mesmo. Como a expectativa da redenção de Cristo tem influenciado a conduta da minha vida? De que maneira vocês têm vivido, irmãos, aguardando a vinda de Cristo? De que modo? Em que conduta? De que maneira? Algumas aplicações para o nosso dia a dia, irmãos. Para o nosso dia a dia. A primeira que eu trago aqui é essa aqui. Consolem-se uns aos outros com essa esperança. Não se engasgue com as coisas do mundo. Não ponha sua esperança no que está aí fora, né, nos conceitos, nas modas do mundo. Não, ponha a sua esperança em Cristo Jesus. Tenha uma vida simples, alegre-se com o que Deus tem lhe dado. Testemunhe a sua esperança em Cristo. Vive em santidade e não se intrometa na vida dos outros. Espere a Cristo com alegria e gozo no coração. Não é? Trabalhe para o Senhor. Todo trabalho lícito dignifica a Deus, se você trabalha para a sua honra e para a sua glória, e assim deve ser. Não seja um crente orgulhoso por causa do seu conhecimento teológico, por causa da sua igreja, ou por causa do seu Deus. Não, seja humilde, servo, submisso ao Senhor. Não seja pedra de tropeço na vida das pessoas. Testemunhe a pessoa de Cristo. E console uns aos outros com as palavras do Evangelho. Vamos orar ao Senhor? Vamos encerrar nossa exposição e orar aqui ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos chacoalha, Senhor. E nos chama, Senhor, a ter uma expectativa correta a respeito da nossa redenção no Senhor. Obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado pela revelação graciosa que o Senhor nos dá sobre a nossa ressurreição, Pai, em Cristo Jesus. Bendito és Tu, Senhor. Alegra o nosso coração, consola o nosso coração desesperançado, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a testemunhar esse Evangelho, aguardando a Tua segunda vida, Senhor, vigilante, Pai. Esperando o Senhor com alegria. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as justas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém.